Paz e você está conectado no canal Artilharia Matemática e Intermate. É isso mesmo, Projeto Colégio Naval IPCAR lá no canal Intermate. Comigo sempre geometria plana. Então, seja você o artilheiro do seu concurso. Aqui começa a nossa trajetória. Então, trouxe para vocês aí, dando continuidade ao assunto de triângulos, trouxe algumas propriedades importantes que são recorrentes aí no Colégio Naval e no IPCAR, tá? Então, começando aqui, eu tenho um ângulo obtuso, né, formado por duas bissetrizes internas. Então, eu tenho essas duas bissetrizes internas que partem de B e partem de C, formam um ângulo X, tá? Esse ângulo X é dado por 90 graus mais θ sobre 2. Θ, esse ângulo aqui do vértice. A gente sabe que a gente traça uma bissetriz, traça uma outra bissetriz, a gente já caracteriza nesse ponto de encontro das bissetrizes um ponto notável chamado incentro, ok? E como é que a gente chegou a essa relação, professor? É interessante você saber porque é isso que você vai se deparar na prova, tá bom? Então vamos lá. Olha o triângulo ABC. Triângulo ABC, né? Dado o conhecimento aí do Teorema de Tales, né? Que diz, né, da lei angular de Tales, melhor dizendo, que a soma dos ângulos internos é 180 graus, nós temos que 2α mais 2β mais 2θ mais θ é 180 graus. Ok? Por sua vez, no triângulo BPC, também eu tenho essa relação, só que eu tenho os ângulos α, x e β. Então eu vou botar α mais β mais x é 180 graus. Tá ok? Só que veja o seguinte, se eu isolar o α mais β aqui, eu fico com 180 menos x, certo? E aí desse lado aqui, se eu puser o 2 em evidência, eu fico com 2 que multiplica α mais β mais θ é igual a 180, certo? Aí agora é o seguinte, eu vou pegar esse α mais β que vale 180 menos x e vou jogar justamente ele aqui. E aí eu fico com essa relação, 2 vezes 180 menos x, ok? Mais θ igual a 180. Aí agora, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho que 360 menos 2x mais θ é igual a 180, certo? Portanto, se eu isolar o 2x, né, passo ele para o lado direito para manter a positividade, né, eu fico com 2x, né, aí eu vou pegar o 180 e vou botar para o lado esquerdo. Então vai ficar 360 menos 180, 180. O θ se mantém aqui, mais θ. Agora se eu dividir tudo isso aqui por 2, eu vou ficar com x igual a 90 mais θ sobre 2, como queríamos demonstrar. Tá ok? Beleza. Então, essa primeira parte foi. Segunda parte, que eu quero que vocês entendam aqui. Aqui a gente também pode fazer o seguinte, tá, pessoal? O x, né? E eu vou demonstrar isso aqui, é igual a α mais β mais θ. Bumerangue. Tá vendo o alfa aqui? Alfa aqui. X, x, beta, beta e o θ aqui. Tá? Vou provar para vocês que essa relação eu também poderia usar aqui para demonstrar isso aqui, tá bom? Em vez de usar a lei angular de Tales. Bom, aí, como é que a gente pode fazer agora esse daqui? Se a gente prolongar, né, essa reta aqui, prolongando essa reta, a gente fica com esse ângulo externo aqui, que vale igual a soma dos outros dois adjacentes. Nós já vimos isso. Alfa mais θ, tá? Sendo que esse aqui é externo desse triângulo aqui, né? Vou chamar aqui de M. Esse alfa mais θ é externo do triângulo ABM. Só que veja bem,
o ângulo x também é externo desse triângulo aqui, ó. Esse triângulo que você está vendo daqui para baixo. Então, se é externo, x vale igual a soma dos outros dois não adjacentes. Alfa mais θ mais beta. E aí a gente também demonstra sem nenhum problema aqui, com muita tranquilidade, tá? Essa propriedade aqui, a gente também já viu aí nas aulas anteriores, tá? Mas estou perpassando aí várias propriedades importantes, né? Envolvendo pontos notáveis. Então a gente vai fazer uma certa revisãozinha, tá? Então o que acontece aqui? Eu tenho uma bissetriz interna com uma bissetriz externa. Quando isso acontece, o ângulo formado pela bissetriz interna com a bissetriz externa vale a metade do vértice, tá? E a gente sabe também que isso aqui é o ex em centro. Por quê? Isso aqui é ângulo externo. Se eu chamar aqui de alfa, tá? Só que, se eu pegar aqui a bissetriz externa de A, eu posso te garantir que ela vai bater exatamente aqui. Então esse P é ex em centro, tá bom? Ou seja, ele é centro da circunferência que vai tangenciar esse lado, vai tangenciar esse lado aqui, vai tangenciar esse lado. Então aqui vai ser o centro dessa circunferência. Vai estar assim, ó. Tá ok? Beleza, esse é o ex em centro. Então se eu chamar aqui de beta, aqui também vai ser beta, porque é bissetriz. Tá bom? Só que, veja bem, olha o triângulo ABC. Esse 2α, você concorda que ele é externo do triângulo ABC? Então, por conseguinte, ele vale o quê? A soma dos outros dois ângulos não adjacentes, ou seja, θ mais 2β. Beleza? Tá. Agora, eu também posso dizer que o alfa, né? Que esse ângulo aqui, ele é externo do triângulo BPC. Então, veja o triângulo BPC. O alfa é igual ao quê? Beta mais x. Agora, se eu multiplicar tudo isso por 2, eu vou ficar com 2α é igual a 2β mais 2x, certo? Só que eu tenho 2α desse lado e tenho 2α desse. Se 2α é igual a isso e 2α é igual a isso, por transitividade, eu posso dizer que θ mais 2β é igual a 2β mais 2x, certo? Então, isso aqui é 2α, isso aqui é 2α, logo então, esses dois parcelas, esses dois fatores são iguais. Aqui, né, eu posso anular, né, cancelar, né, 2β com 2β. Então eu fico exatamente assim, ó, 2x é igual a θ, x é igual a θ sobre 2, como nós queríamos demonstrar, tá bom? X é igual a θ sobre 2. Então, vamos continuar aí nessas propriedades, para depois a gente fazer as questões aí que vão perpassar sobre esses assuntos aí, sobre essas propriedades, ok? Tira aí um print e vamos prosseguir que eu vou apagar o quadro. Continuando aqui com as outras propriedades, tá? Então, quando eu tenho aqui um triângulo, traço uma bissetriz externa, traço uma bissetriz externa, tá? Tenho nesse ponto de encontro, esse ponto P, tá? É o ponto das bissetrizes externas. Esse ponto aqui eu também posso dizer que ele é o ex em centro, tá? Ou seja, existe uma circunferência passando aqui, tangenciando esse lado BC, tangenciando o prolongamento de AB, tangenciando o prolongamento de AC, de modo que o P é o que? É o centro dessa circunferência, né, ex inscrita aqui, tá bom? E aí a gente tem essa relação. Esse ângulo formado aqui pelas bissetrizes é dado pelo 90 graus menos θ dividido por 2, ou seja, menos a metade desse vértice, tá? Como é que a gente demonstra isso? Se eu chamar esse camarada aqui de alfa, chamar esse aqui também vai ser alfa, né? Se eu chamar esse aqui de beta, esse aqui vai ser beta também. Bom, a gente sabe, né, que aqui vale o quê? O suplemento desse ângulo aqui. Por quê?
aqui é um ângulo raso, né? Então eu tenho aqui 180 menos 2 alfa, e desse lado aqui eu vou ter 180 menos 2 beta, tá? Bom, a gente também vai aplicar aqui a lei angular de Thales. Nesse triângulo aqui, né? No triângulo BPC, fala para mim, alfa mais beta mais y é igual a 180, tá? A gente também vai aplicar a lei angular de Thales no triângulo ABC, que é dado o quê? Θ mais esses dois ângulos da base aqui. Então vai ser o quê? Eu tenho 180, 180, eu tenho 360, tá? Vou botar o menos em evidência, o menos 2 em evidência, vai ficar alfa mais beta mais θ, o ângulo do vértice, é igual a 180 graus. Ok? Bom, aqui a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode simplificar isso aqui e fazer o seguinte. Eu vou botar aqui o menos 2 alfa mais θ, tá negativo, vou passar ele para lá, tá? Aí a gente fica assim, ó, 180 para o outro lado, 180, né? 360 menos 180, vai mais θ aqui, né? E é o menos 2 alfa para lá, menos 2, aí que vai ficar positivo, né? Alfa mais beta. Beleza. Só que é o seguinte, alfa mais beta, aqui, se eu isolar, vai ser 180 menos y. Tá bom? Então, se eu tenho alfa mais beta aqui, eu tenho alfa mais beta aqui, eu posso simplesmente colocar o 180 menos y aqui. Então, eu fico com 180 mais θ é igual ao quê? 2 vezes 180 menos y. Bom, aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter o quê? Que aqui vai ficar 360, aqui tem 180. Vou passar para o outro lado, vai ficar 360 menos 180. Aqui vai ficar menos 2y, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou passar o 2y para cá, tá? Vou manter o θ para aqui. E aqui desse lado vai ficar o quê? O 180, tá? Só que agora aqui, né? Eu vou isolar aqui, vou isolar o θ, não, o y, porque é o que eu quero, certo? O y vai ser o quê? 180, na verdade 2y, né? 180 menos θ. Se eu dividir tudo isso aqui por 2, isso vai ficar assim, ó. Vai ficar y é igual a 90 menos θ sobre 2. Que é justamente o que a gente queria, né, demonstrar. Então, temos um ponto de encontro dessas bissetrias externas, vai formar um ângulo, esse ângulo é dado por 90 menos o θ sobre 2, menos vértice sobre 2, tá bom? Vou apagar essa parte aqui para dar espaço para a gente trabalhar a propriedade 5 ao lado, tá? Tira um print e vamos nessa. Bom, a propriedade do lado, talvez você não conheça. Não são em todos os livros que ela aparece. Mas ela é muito interessante, tá? O que acontece nessa propriedade? Ela diz o seguinte: eu tenho um triângulo qualquer, tá? E aí eu tenho o ponto P. Mais uma vez, o ponto P, ele é um incentro, tá? No caso aqui de um triângulo acutângulo, beleza? Aí o que acontece? Se eu chamar, se é incentro, se eu chamar esse de beta, aqui vai ser beta, tá? Se esse ponto é incentro, se eu chamar aqui de, vamos lá, gama, aqui também vai ser gama. Se eu chamar aqui de φ, aqui vai ser φ. Tá ok? Bom, aí é o seguinte, eu quero que você olhe, vou chamar esse P, esse pé da altura aqui de H.
tá? A propriedade diz o seguinte: quando eu tenho uma propriedade interessante do incentro, eu tenho um incentro, né? Quando eu baixo uma altura, eu formo um ângulo, né, com essa altura que vai ser igual a esse outro ângulo aqui, tá? E aí você vai ver que é muito interessante isso, a gente vai demonstrar. Primeira coisa que você consegue ver de cara, né? Olha o triângulo APC. O triângulo APC, eu tenho gama e tenho φ. E tem o θ aqui. Veja que esse θ, ele é externo do triângulo APC. Se ele é externo, ele vale exatamente o que? A φ mais gama. Tá ok? Então guarda essa relação aqui que a gente vai usar ela. Vou chamar aqui de zinho. Tá bom? Agora, o triângulo aqui, BPH. BPH, a gente sabe que alfa mais beta é 90 graus. Tá? Porque são ângulos aqui são ângulos da base, né, do triângulo retângulo. Beleza? Só que a gente também sabe, né, que pela lei angular de Thales, o triângulo ABC, a gente pode dizer o seguinte: 2 beta mais 2 gama mais 2 φ é igual a 180 graus. Ok? A gente pode fazer o seguinte também aqui, tá? O alfa mais beta, né? Aqui, se eu multiplicar aqui por 2, né? Essa parcela aqui por 2, eu vou ficar 2 alfa mais 2 beta é igual a 180, certo? Bom, isso aqui é igual a 180 e isso aqui é igual a 180. Por transitividade, a gente pode escrever assim, que essa parcela toda aqui é igual a essa parcela aqui. Ou seja, 2 beta mais 2 gama mais 2 φ é igual ao quê? A 2 alfa mais 2 beta. Esse 2 beta pode cancelar com esse 2 beta, tá ok? E aí a gente fica com essa relação aqui, ó. 2 alfa é igual a 2 gama mais 2 φ. Isso tudo está sendo multiplicado por 2, ou seja, a gente pode dividir por 2. Dividindo isso por 2, a gente fica que alfa é igual a gama mais φ. Só que eu vou chamar essa relação aqui de 2. Agora, olha essa relação aqui e essa relação aqui. Concorda que elas são iguais? Eu tenho gama mais φ, eu tenho gama mais φ, ou seja, elas são iguais. Se são iguais, por transitividade, a gente consegue dizer que se alfa é igual a isso e θ é exatamente igual a mesma coisa que isso aqui, a gente pode dizer que, a gente pode concluir aqui que alfa é igual a θ, que é justamente o que a gente queria demonstrar, ok? Então, se o exercício, né, colocar uma questão assim, e aqui ele falar que vale 27 graus. Quanto é que vale o θ? 27 graus. Qualquer valor que ele colocar aqui vai ser exatamente esse valor aqui. Tá bom? Então essa é uma propriedade muito interessante escondida aí. A gente já viu o triângulo, né? Com o incentro. E nós já vimos com o ex-incentro o que acontece com os ângulos formados pelas bissetrias internas e externas. Agora, quando a gente juntar os dois tudo num triângulo, olha só o que acontece aqui, olha só que interessante. A gente tem um triângulo ABC, né?
novamente o θ, o ângulo vértice, e a gente tem o P, que é o incentro, e o E, que é o ex-incentro, né? Ponto de encontro das bissetrizes interna e ponto de encontro das bissetrizes externas. Chamei esse camarada de X, né? Como eu já tinha chamado anteriormente, e esse aqui de Y, que é o externo também. A gente sabe, já dado pelo que a gente demonstrou, que X é igual a 90 mais θ sobre 2, e Y é igual a 90 menos θ sobre 2. Só que olha só, se eu somar X mais Y, eu vou ficar exatamente o quê? Eu vou cancelar menos θ sobre 2 com θ sobre 2, isso vai me dar X mais Y igual a 180. Só que, pessoal, quando eu tenho os ângulos opostos de um quadrilátero suplementar, isso é um dos pontos, um dos requisitos para o quadrilátero ser inscritível. Então, eu quero que você note o seguinte: o quadrilátero BPCE, ele é inscritível. Tá? No meu canal, eu tenho um vídeo lá que eu coloquei, eu demonstrei quais são os requisitos para um quadrilátero ser inscritível, né? E aí uma das formas que está lá demonstrado, lá no canal Artilharia Matemática, é que os ângulos opostos são suplementares. Se isso acontece, é porque o quadrilátero é inscritível. Eu não vou demonstrar aqui, mas é bem simples, né? Se você colocar um quadrilátero, né, escrever um quadrilátero, você vai ver que esse X aqui é um ângulo inscrito e o Y também é um ângulo inscrito. Se é inscrito, né, imagina que uma circunferência passando. Esse arco aqui vale 2x e esse arco vale 2y. Só que esse arco e esse arco somando dá uma volta inteira. Então 2x mais 2y é 360 graus, dividido por 2, x mais y é 180. Ou seja, isso só vai acontecer quando o quadrilátero está inscrito na circunferência. Ok? Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Aqui, ó, quando a gente pegar o incentro e o ex-incentro, a gente vai formar aqui um quadrilátero inscritível. Está passando exatamente o que aqui? Uma circunferência aqui. Ok? Só que a gente não para por aí não. Se a gente fizer aqui, ó, x menos y, aí vai cancelar o 90 com 90. E vai ficar θ sobre 2 com mais θ sobre 2, que vai dar θ. Ou seja, a diferença desse ângulo aqui, desses dois ângulos, vai dar o vértice. Interessante, né? Tá. Então, vamos prosseguir. Vamos lá para outra propriedade. Essa propriedade aqui está mais do que batida nos livros, né? A gente tem um triângulo qualquer, a gente baixa a altura e a gente baixa a bissetriz partindo do mesmo vértice, né? Lembrando que a altura e bissetriz são sevianas, com propriedades distintas, mas são sevianas. E aí, o ângulo formado pela bissetriz e pela altura, ele é dado pela semidiferença dos ângulos da base de um triângulo qualquer. E como é que a gente demonstra isso? É simples, não é difícil, né? Se isso aqui é bissetriz do ângulo A, né? Então, se eu chamar aqui de θ, aqui vai ser o quê? θ menos x, certo? Só que veja bem, no triângulo BAH, eu tenho que θ menos x mais alfa é 90 graus, certo? E por sua vez, no triângulo AHC, eu tenho θ mais x mais beta, também é 90 graus, tá bom? São ângulos ali opostos aos catetos de um triângulo retângulo. Então, se isso aqui é 90 e isso aqui é 90, então essa parcela é igual a essa. Logo, θ menos x mais alfa é igual a θ mais x mais beta. Certo? E aí, o que está em comum aqui? O θ. Então, posso cancelar. E aí, eu vou conservar o alfa desse lado, vou passar o beta para esse, o menos x passa para o outro lado. Vai ficar alfa menos beta é igual a 2x, portanto, x é igual a alfa menos beta sobre 2, que é o que a gente queria demonstrar. Tá
ok? Bom, e a outra propriedade? A outra propriedade, ela já diz o seguinte: eu tenho um triângulo retângulo, tá? E aí ele quer saber aqui o ângulo formado pela altura e pela mediana, tá? Esse ângulo vai ser dado pela diferença dos ângulos da base do triângulo retângulo. Isso é bem simples, tá? Bem simples. Lembrando que o triângulo retângulo ele tem umas propriedades que você precisa saber, né? Primeiro que eu estou cansado de falar, né? A base do triângulo retângulo, que é a hipotenusa, ela nada mais é também que o quê? Que o diâmetro da circunferência circunscrita a ele, porque todo triângulo retângulo você pode colocar ele, inscrevê-lo de modo que a sua hipotenusa vai ser exatamente igual ao diâmetro. E a gente também sabe que se isso aqui tem uma circunferência passando, é que esse M, esse O aqui, é o centro da circunferência circunscrita, certo? Ou seja, aqui é raio, e aqui também é raio, ok? Né? Porque isso aqui eu posso inscrever a circunferência, posso inscrever o triângulo na circunferência, tá? Como isso aqui, a O é mediana e a H é a altura, ele quer saber o que? Esse ângulo formado pela altura e pela mediana, tá? Bom, mediana relativa à hipotenusa vale a metade da hipotenusa. Mediana relativa à hipotenusa vale a metade da hipotenusa. Então esse triângulo aqui, AOC, ele é isósceles, porque tem o R e tem o R. Então aqui vai ser beta. Safo? Bom, por sua vez, eu posso também dizer o seguinte: esse triângulo aqui, ó, ABO, ele também é isósceles. Se ele é isósceles, os ângulos da base são iguais. Isso aqui é alfa, daqui até aqui também é alfa, só que eu tenho um x aqui, então aqui vai ser alfa menos x, ok? Só que note o seguinte, note que o triângulo ABH, ele é retângulo, então eu tenho que alfa menos x mais alfa é igual a 90 graus, certo? E eu também tenho aqui, também que beta mais x mais beta também é 90 graus, tá? Ou seja, se essas parcelas são iguais, isso aqui é 90, isso aqui é 90, é porque isso é igual a isso. Ou seja, eu tenho que 2 alfa menos x é igual a 2 beta mais x. Portanto, eu tenho que 2x é igual a 2 alfa menos 2 beta. Dividindo tudo isso por 2, eu tenho que x é igual a alfa menos beta, que é exatamente o que a gente queria demonstrar. Ok? X é igual a alfa menos beta. Pessoal, então tira um print, vamos prosseguir que tem mais propriedade interessante. Ok? Vamos lá, que eu vou apagar o quadro. A nona propriedade, isso aqui é um quebra-galho, isso aqui resolve muita questão. Inclusive, vou até colocar aqui, salvo o melhor juízo, essa propriedade foi cobrada em 2013 no Colégio Naval. A gente vai fazer até depois uma questão, tá? Sobre isso aqui. O Colégio Naval 2013 cobrou isso. Tá? E diz o seguinte: eu tenho H, o ortocentro. O ortocentro é o que mesmo? Ponto de encontro das alturas, tá? De um triângulo qualquer, tá? Professor, por que o senhor colocou aí esse triângulo inscrito na circunferência? Calma, você vai ver. Quando eu tenho um triângulo, tenho um ortocentro, e aí a distância do ortocentro até o pé da altura, ela vai ser exatamente igual ao pé da altura até o ponto de contato do prolongamento
dessa altura com a circunferência. Isso eu não entendi não, você vai entender. Ou seja, quem é o simétrico de H em relação a esse lado? Eu vou chamar de H'. Tá? Quem é o simétrico de H em relação a esse lado aqui? Vou chamar esse ponto aqui de H, duas linhas. Quem é o simétrico de H em relação a esse lado? Vou chamar de H, três linhas, tá? Esses pés das alturas aqui eu vou chamar de M, vou chamar de N e vou chamar de P. Só que perceba o seguinte, o que eu acabei de falar aqui para vocês, o que é o simétrico de um ponto em relação a um lado, né? Eu tenho esse lado aqui, segmento. Aí eu tenho esse ponto aqui. Qual é o simétrico desse ponto em relação a esse lado? Falou em simétrico, eu traço uma perpendicular, de modo que você desenha geométrico, eu pego um compasso, ponta seca aqui, marco aqui, essa distância, abro aqui, ponta seca aqui e pum! Esse aqui é o simétrico. Perceba que esse segmento aqui é igual a esse segmento, tá bom? Esse é o conceito de simétrico. Então, o que eu acabei de falar para vocês é que quando eu traço, né, o simétrico de H em relação aos lados, eu vou ter H', H duas linhas, H três linhas, como se fossem pontos pertencentes a uma circunferência. E esse segmento aqui é igual a esse segmento. Só que como é que a gente vai demonstrar isso? A gente vai demonstrar pelo seguinte. Eu tenho aqui, né, eu vou chamar aqui chamar esse ponto aqui, esse ângulo aqui, de alfa. Tá bom? Chamar de alfa. Não, minto, esse ponto aqui não. Esse ângulo aqui não. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa, aqui de baixo. Tá? Perceba agora, olha o triângulo PBC. PBC. Eu tenho alfa, né? Aí eu vou chamar aqui esse ângulo aqui de beta. Você concorda comigo que alfa mais beta é 90 graus? Né? Triângulo retângulo. Agora, olha o triângulo ABM. ABM. Então, ABM. Tenho beta aqui, 90 graus. Quanto que vai valer esse ângulo aqui? Concorda comigo que vai ser alfa? Porque eu já tenho que alfa mais beta é 90. Se eu tenho beta aqui, esse camarada aqui vai ser alfa. Beleza? Só que isso aqui é muito interessante. Por quê? Eu tenho, né, que esse arco aqui, ó, esse arco aqui, ó, vale quanto? Vale 2 alfa. Porque esse ângulo aqui é inscrito, esse ângulo alfa, ele vale o quê? A metade desse arco aqui. Então o arco BH 3 linhas, ele vale 2 alfa. Tá ok? Só que, veja bem, qual o outro arco, o outro ângulo que está vendo esse arco? A gente vai fazer uma construção aqui, que você vai entender o que eu vou fazer. Então, eu vou ligar o ponto C ao ponto H três linhas. Tá? Aí, veja o seguinte, eu tenho esse ângulo aqui enxergando esse arco aqui, 2 alfa. Esse ângulo aqui também está enxergando esse arco, é ângulo inscrito, ou seja, ele também vale alfa. Agora, eu quero que você olhe
olhe o triângulo CH, H3 linhas. Ou seja, CH e H3 linhas. Eu tenho uma altura que está sendo bissetriz. Logo, eu posso afiançar que esse triângulo é isósceles. Se é isósceles, né, essa altura, além de altura, é bissetriz e também é mediana. Portanto, o segmento HM, né, esse segmento aqui, ó, é igual MH3 linhas. E isso aqui, justamente, o que eu acabei de colocar aqui, é o simétrico de H, é a consequência da simetria de H em relação ao lado BC. O que a simetria faz? Né? Ela divide, né, esses segmentos, né, esse M aqui vai ser como se fosse o ponto médio, né? Então, é como se fosse uma mediatriz aqui, né? Nesse caso aqui, CM, né? É a mediatriz desse segmento aqui. Então, MHM é igual a MH3 linhas. Então, se você fizer analogamente, né? Se eu chamar HN de Azinho, NH' também vai ser Azinho. Se eu chamar esse segmento aqui de Bzinho, esse segmento aqui é Bzinho. Ou seja, eu tenho um ortocentro, tá? Se eu prolongar o ortocentro de modo que eu consiga fazer aqui o simétrico do ortocentro em relação aos lados, eu vou ter 3 pontos. Esses 3 pontos vão morar exatamente na circunferência circunscrita ao triângulo. Isso é muito importante, tá bom? Bom, agora avançando aqui, propriedades do triângulo equilátero. Aí eu trouxe para vocês aqui no ponto A, Teorema de Viviani. O Teorema de Viviani, ele diz o seguinte: eu tenho um ponto P qualquer no interior do triângulo equilátero, tá? Esse ponto P aqui. Aí do ponto P eu traço as alturas. Alturas não, eu traço projeções aqui, traço semi-retas aqui que vão perpendicularizar os respectivos lados do triângulo equilátero. E aí, o teorema diz o seguinte, que a soma desses segmentos aí, A mais B mais C, vai valer exatamente igual à altura, tá? Essa aqui é a propriedade do teorema de Viviani. E como é que a gente demonstra isso? Uma das formas que eu conheço aí de a gente demonstrar isso é por área. Veja bem, se eu prolongar de B até P, de P até C e de A até P, você concorda que eu vou construir aqui 3 triângulos? Que triângulos são esses? Triângulo BPC, triângulo CPA e triângulo APB. E eu posso dizer o seguinte, que se eu somar as áreas desse triângulo, vai me dar exatamente, se eu somar tudo isso aqui, vai me dar o quê? A área do triângulo ABC, concorda? Motivos óbvios, né? Bom, e como é que a gente pode destrinchar as áreas de cada um aqui, né? Você concorda que eu posso dizer com tranquilidade, vezes a altura, que é Azinho, sobre 2, CPA, lado, quem é a altura? Bzinho, sobre 2. Esse aqui, lado, vezes a altura, quem é a altura? Czinho,
sobre 2. Isso tudo é igual à área do triângulo grandão. A área do triângulo grandão vai ser o quê? L, base, vezes a altura, essa que está o H em vermelho, sobre 2. Só que perceba que isso aqui eu posso botar o L sobre 2 em evidência e vai ficar o quê? A mais B mais C, certo? E aqui é o L sobre 2 que está multiplicando H. Se eu dividir isso tudo por L sobre 2, eu vou cancelar L sobre 2 com L sobre 2. E vai me dar exatamente o quê? A altura é igual à soma desses segmentos, A mais B mais C. Teorema de Viviani. Quando isso acontece? Quando o triângulo é equilátero. E aqui também acontece uma situação interessante, né? Eu tenho um ponto P, e aí, em vez de eu traçar uma perpendicular, eu vou traçar paralelas aos respectivos lados, né? Lembrando, triângulo equilátero. Beleza? Então, isso aqui é paralelo a B, esse segmento aqui, Czinho, é paralelo a L, e esse Bzinho é paralelo a L também, tá? E quando isso acontece, a gente vai enxergar o seguinte. Perceba que isso aqui é 60 graus, aqui é 60 graus, aqui é 60 graus, tá? Triângulo equilátero. Só que, se isso aqui é paralelo a isso, ângulos correspondentes, nós já vimos isso. Isso aqui é 60 graus também. Olha só que interessante, olha esse quadrilátero aqui, ó. Esse quadrilátero aqui. Na verdade é um trapézio, né? Uma propriedade, porque isso aqui é paralelo a isso, então é um trapézio. Então é um trapézio isósceles, porque eu tenho os ângulos da base iguais. Então aqui vale Azinho também, tá? Aí, só aqui de curiosidade, vamos ver o que acontece se a gente prolongar esse segmento aqui. Prolongamos esse segmento. Blum! Tá? Pelo mesmo motivo, isso aqui é paralelo a isso. Logo, isso aqui é 60 graus. Ângulos correspondentes. Da mesma forma aqui também. 60, 60, aqui é 60. Se aqui é Bzinho, esse triângulo aqui é o que? É equilátero. Então aqui vale Bzinho e aqui também vale Bzinho. Note que a gente já tem... você vai notar que o segmento L, que é o que eu quero achar, ele vai ser segmentos aditivos, né? A, B e agora o que? Note que isso aqui é um paralelogramo, certo? Se é um paralelogramo, isso aqui é paralelo a isso aqui é paralelo a isso. E no paralelogramo, os lados paralelos são o que? Congruentes. Lados paralelos congruentes. Lados paralelos congruentes. Logo, L ele pode ser posto com segmentos aditivos. A mais B mais C. Quando que isso acontece? Quando a gente tem um triângulo equilátero. Então, um triângulo equilátero, a gente pode ter perpendicularizando aqui aos lados, e a gente pode ter um ponto P aqui interno, paralelo aos respectivos lados, e esses segmentos vão ter essa propriedade. Ok? Interessante, né? Então, tira um print e vamos prosseguir. Daqui a pouco vamos tacar as questões aí. Bom, isso daqui, essa parte aqui do triângulo órtico no acutângulo, está demonstrado, está muito bem demonstrado lá no meu canal, tá? Propriedades importantes do triângulo órtico. Eu demonstrei tudo isso aqui, mas vamos perpassar aqui. Vamos lá. O que vem a ser um triângulo órtico? É um triângulo formado pelos pés das alturas, tá? Se eu tenho todas as alturas de um triângulo qualquer, obviamente elas vão se interceptar num ponto notável que eu chamei de H, que é o ortocentro, que a gente já está cansado de saber. Só que quando a gente liga os pés das alturas, no caso aqui M, H, N, nós vamos formar um triângulo que está em vermelho. Esse triângulo, o triângulo MNH, ele é dado como triângulo órtico, formado pelos pés das alturas. Só que eu demonstrei isso, né, que o triângulo órtico, né, o H, esse ponto H, ele vai ser ortocentro do triângulo ABC
e vai ser em centro do triângulo MNH, ou seja, isso aqui vai ser o ponto de encontro dessas bissetrizes aqui. Então, se eu chamar aqui de alfa, aqui é a alfa, tá? Se eu chamar aqui de beta, aqui é beta. O Colégio Naval adora isso. Lá no meu canal tem umas questões que eu coloquei lá que caíram no Colégio Naval, eu resolvi. Se eu chamar aqui de teta, aqui também vai ser teta, tá? Isso aqui envolve propriedades dos quadriláteros inscritíveis, né? Porque eu tenho aqui esse quadrilátero aqui, ó, CMHN, eu tenho os ângulos opostos suplementares, logo esse quadrilátero é inscritível. E a gente começa a trabalhar aqui com ângulos no círculo. E aí depois eu vou demonstrar da parte do obtusângulo, que é análogo a essa parte aqui que eu demonstrei. Então, o que acontece? Outra propriedade, né? O ângulo M, tudo isso aqui é ângulo, tá? Ângulo N, ângulo M e ângulo H. O ângulo M, né? Ele é dado pelo suplemento do dobro do ângulo oposto ao ângulo M. Ou seja, o ângulo M interno do triângulo órtico, ele é igual ao suplemento do dobro do triângulo grandão que está oposto a ele. Analogamente, o ângulo N é o suplemento do dobro do ângulo oposto, que é o B. Analogamente, o ângulo H, ele é o suplemento do dobro do ângulo oposto a ele, que é o ângulo C. Tá? Bom, e outra coisa muito importante, também já caiu no Colégio Naval, tá? Já caiu mais de uma vez no Colégio Naval. Deixa eu ver se eu tenho o ano aqui. Caiu em 2015, né? O círculo dos 9 pontos. O que vem a ser o círculo dos 9 pontos? Né? Esse círculo aqui, o círculo que circunscreve o triângulo órtico, ele se chama círculo dos 9 pontos, tá? E ele é uma homotetia do círculo circunscrito ao triângulo ABC. Ou seja, eu tenho aqui, ó, uma circunferência que está aqui, né? Não vou completar aqui não para não bagunçar aqui a figura, mas essa circunferência circunscrita, ela vale o dobro, né? O raio dela vale o dobro do raio do círculo dos 9 pontos, ou seja, está tendo uma ampliação, né? Tudo que acontecer na circunferência circunscrita ao triângulo ABC vai ser o dobro do que vai acontecer nessa circunferência circunscrita do triângulo órtico. E esse círculo se chama círculo dos 9 pontos. Tá? Eu não vou me ater à demonstração do círculo dos 9 pontos, mas isso é importante. E aí, essa homotetia, né? Ou seja, ela está tendo uma redução, né? Em relação a se a circunferência, se o raio, vou botar aqui, ó, raio, Rzão, raio da circunferência circunscrita do triângulo ABC, tá? E Rzinho, raio da circunferência circunscrita do triângulo órtico, do triângulo MNH órtico. E o que é uma em relação à outra? O raiozão é igual a 2 vezes o raiozinho. Isso é muito importante, tá? Então, essa circunferência que circunscreve o triângulo órtico se chama círculo dos 9 pontos. Agora, vamos trabalhar um obtusângulo, né? Então, só tem triângulo órtico no triângulo acutângulo e no triângulo obtusângulo. Isso também já foi questão de prova do Colégio Naval, perguntando se no triângulo retângulo tem triângulo órtico. Não tem. Porque está tudo concentrado
no vértice, então não vai ter triângulo óptico, tá? Bom, vamos lá. Então, triângulo ABC, obtusângulo, tá? Maior do que 90 graus, aqui em B. Prolonguei essa base, essa altura em relação a AC é BN, a altura em relação a BC vai ser o prolongamento aqui, né? Tem que prolongar para cá, AM. Da mesma forma que a altura do C em relação a B vai cair externamente. Então essas duas alturas estão externas. Então, triângulo óptico ou triângulo MNH, tá? E aí como é que a gente vai demonstrar essa relação aqui, tá? Quem vai ser o M, quem vai ser o N, quem vai ser o H em termos de ângulo. Aí vai ser diferente em relação a isso aqui. Mas como se chega é praticamente a mesma coisa. Perceba o seguinte, né? Vamos trabalhar com a parte de quadrilátero inscritível. Olha o quadrilátero AMBN. 90, 90, ambos opostos suplementares. Logo está passando o que aqui, ó? Está passando uma circunferência aqui, ó. Tá? Tá passando uma circunferência aqui. De modo que esse arco aqui, ó, MB, está sendo visto pelo alfa. E quem também está vendo esse arco aqui? Esse ângulo aqui. Então, esse ângulo aqui também é alfa. Está vendo esse mesmo arco aqui, MB, tá? Se eu chamar aqui de beta, se eu chamar esse ângulo aqui de beta, esse ângulo aqui está vendo esse arco aqui, ó, BN. E quem é o outro que está vendo BN também? Concorda que é esse aqui? Também é beta, está vendo esse arco aqui. Ok? Bom, desse lado também tem um quadrilátero inscritível. Quem é? CHBN. Ângulos opostos suplementares. Logo, é um quadrilátero inscritível. Esse arco aqui, ó, BN, está sendo visto pelo θ. E quem está vendo também esse arco aqui? Concorda que esse camarada aqui? Está vendo também. θ. Beleza? Bom, agora, quem está vendo esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é o mesmo que está vendo esse daqui. Só que a gente não sabe ainda, tá? Mas aí a gente vai entrar numa seguinte situação. Uma outra forma do quadrilátero ser inscritível aqui. Perceba o seguinte. Eu tenho que AMHC é um quadrilátero, certo? E eu tenho um quadrilátero que eu tenho aqui, o AC, né? Ele é comum ao triângulo retângulo AMC e ao triângulo retângulo ACH. Note que isso aqui, na verdade, é como se fosse o arco capaz, ou seja, o AC é como se fosse o diâmetro, ou seja, está passando uma circunferência aqui, ó. De modo que AC é o diâmetro. Consegue enxergar isso aí? Porque eu tenho aqui o arco capaz de 90 graus aqui, ó. Tá vendo esse ângulo de 90 graus, tá vendo o arco AC. Esse ângulo de 90 graus está vendo o arco AC também. Aí veja só que interessante. Esse ângulo aqui, alfa, está sendo visto pelo MH. Não está sendo visto pelo MH? Só que, olha, aqui virou o quê? Isso aqui, eu tenho aqui esse arco aqui, ó, 2 alfa. Vou botar aqui em vermelho. Esse arco aqui é 2 alfa. Aqui, por sua vez, ó, esse arco aqui está sendo visto por esse ângulo aqui. Esse ângulo também é alfa. Então, esse ângulo aqui, ó, tá vendo esse arco que tá vendo esse. Então, aqui é igual a esse aqui. Só que, olha, veja bem,
Esse quadrilátero aqui, NBHC, é inscritível. Se ele é inscritível, esse arco BC está sendo visto pelo alfa, mas esse arco BC aqui também, ele também está sendo visto por esse camarada aqui, que é o quê? Alfa. Tem que ser alfa, tá? Então a gente já viu ali que é o quê? Que NB está sendo uma bissetriz ali, tá? Se a gente descobrir mais uma bissetriz, a gente vai dizer categoricamente que B é o incentro, tá? Do triângulo órtico. Bom, vamos continuar ali. Eu tenho beta, né? Aqui é beta. E eu tenho aqui, ó, esse ângulo aqui, beta, tá enxergando esse arco aqui, ó, CH. Ou seja, aqui vale 2 beta. Concorda comigo? Ângulo inscrito. Só que quem que tá vendo ele também? Esse ângulo aqui também tá vendo. Então aqui é beta. Opa! Bissetriz, bissetriz. Não preciso nem fazer aqui, que isso aqui também vai ser bissetriz e o B a gente já pode categoricamente afirmar que ele é incentro. Mas a gente pode também verificar, né, que o θ tá vendo esse arco aqui. Então aqui é 2θ. Só que esse arco aqui, 2θ, está sendo visto por esse ângulo aqui, que é θ também. Então, acabamos de demonstrar isso. Então, o B é o incentro do triângulo órtico MNH no triângulo obtusângulo ABC. E aí as propriedades, né? Quem é o ângulo M interno do triângulo órtico? É 2 beta. 2 beta. Tá? Só que 2 beta nada mais é que o quê? O dobro de A. Ou seja, esse ângulo aqui é o dobro desse ângulo aqui, tá? Esse ângulo aqui, ó, H, vai ser o quê? O dobro desse ângulo aqui, que é 2C. Para a gente decorar, né, para a gente memorizar, esse ângulo interno aqui, ele vai ser o dobro desse que está apontado para cá, interno do triângulo ABC. Esse 2θ aqui, o ângulo H, ele é o dobro desse aqui que está voltado para cá. Agora esse aqui já vai ser diferente. Por quê? O ângulo N, ele é 2α, só que na verdade ele é o suplemento do dobro desses dois ângulos. Porque veja bem, aqui esse 2α aqui na verdade é 180 menos 2β menos 2θ, tá? Então está aqui. Fechou? Então, uma relação muito importante, tá? Triângulo órtico, tanto no triângulo acutângulo quanto no obtusângulo. Isso cai bastante aí no Colégio Naval. Então tirem um print, vamos prosseguir. Em todo triângulo, o ortocentro H, o circuncentro O, o baricentro G estão alinhados. Esse alinhamento se chama reta de Euler, que está destacado aqui em vermelho, tá? Aqui, né, eu vou provar aqui em relação a qualquer triângulo. Depois a gente vai falar sobre triângulos isósceles, tá? Bom, o que acontece aqui? Para vocês entenderem o que eu construí. Triângulo normal, qualquer, ABC, né? Tracei a altura, tá? Depois tracei uma outra altura. Elas vão se encontrar num ponto H. Esse H é o ortocentro. Beleza? Esse ponto aqui está aqui de H. Bom, aqui M seria o ponto médio de BC. Se é o ponto médio, se eu traçar do vértice A uma seviana que parte do vértice e vai até esse ponto M, e esse ponto é o médio de BC, essa seviana tem uma particularidade que se chama mediana. Se eu traçar uma outra mediana aqui, ó, daqui até aqui, ela vai bater exatamente nesse ponto. Eu vou explicar que ponto é esse aqui, que pé de altura é esse daqui. Tracei aqui a mediana relativa a AC, vai bater nesse ponto G, que é o baricentro, ponto de encontro das medianas. Bom, e esse ponto O?
O ponto O é o circuncentro, tá? O ponto de encontro das mediatrizes. O que a mediatriz faz? Ela é perpendicular e o pé da altura dela nada mais é que o ponto médio do segmento, né, que ela está cortando. Ou seja, ela vai bater exatamente no ponto M, porque ela é perpendicular e divide o segmento ao meio, tá? A mesma coisa que para cá. Esse segmento aqui é igual a esse segmento aqui. E aqui, essa mediana vai passar por G e vai bater exatamente aqui, tá? Pelo mesmo motivo que está acontecendo aqui. Bom, aí a gente tem esse ponto H, G, O. Os pontos H, G, O são colineares. Quando? Sempre, em qualquer triângulo. E essa colinearidade que está destacada em vermelho se chama reta de Euler, tá ok? E aí tem umas propriedades importantes que acontecem aqui, tá? Que propriedades são essas? Vamos lá. Eu quero que você olhe esse triângulo aqui, ó. O triângulo AHG. O triângulo AHG. E agora eu quero que você olhe o triângulo GOH. Tá? Perceba o seguinte, né? A gente sabe, isso aí vocês têm que saber, que do vértice até o baricentro é o dobro do baricentro até o lado oposto, até o ponto médio. Ou seja, se a M vale 2x, ou melhor, se GM vale x, é porque AG vale 2x. Isso tem que saber, propriedade, tá? Bom, mas note o seguinte, esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice, ele vale igual a esse outro ângulo aqui, tá? Aí a gente também tem o seguinte, se essa altura aqui, se isso aqui é uma altura e isso aqui é uma altura, eu posso dizer que esse segmento aqui é paralelo a esse. Ou seja, vou botar aqui do lado aqui, ó, vou chamar aqui de H, tá? É paralelo a OM, tá? Então, esse segmento aqui é paralelo a esse segmento. Aí a gente fala aquela brincadeira que eu sempre falo, a gente ainda não começou a falar sobre semelhança de triângulo, mas paralelou, semelhançou. Tem paralelas, tem triângulos formados por paralelas, tem semelhança. Por quê? Veja, note isso daqui, ó. Se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, eu tenho paralela, paralela, cortada por essa transversal aqui, que é a mediana M, né? Então, veja que esse ângulo aqui, ele alterna interno com esse aqui, ó. Deixa eu tirar para cá, senão vai parecer que é um gama e não um alfa. Vamos botar o alfa certinho aqui. Alfa, tá? Alfa, alfa. Pelo mesmo motivo, né? Esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice, ele é alternos internos com esse daqui. Então aqui, se eu chamar esse ângulo de ponto, esse ângulo também vai ser ponto, tá? Então perceba que a gente tem aqui, ó, aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ó. Sinalizei errado, esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, tá? Então, perceba que a gente tem um ângulo vermelho, um ângulo azul e o alfa em verde. Então, temos três ângulos congruentes, logo nós temos o caso de lado, de semelhança de triângulo. Então, a gente acabou de ver que esse triângulo aqui, é semelhante a esse triângulo aqui. E em qual razão? Olha só, oposto ao ângulo de azul,
AHG. Oposto ao ângulo azul, 2x. Oposto ao ângulo azul, x. Cancela com esse. Aí agora, oposto ao alfa, nesse daqui, eu tenho HG. Oposto ao ângulo alfa, nesse pequenininho, tenho GO. Vamos continuar aqui a nossa brincadeira aqui. Agora, oposto ao ângulo vermelho, nesse daqui, eu tenho AH. E oposto ao ângulo vermelho, nesse aqui, eu tenho OM. Nessa relação aqui, eu acabo de provar tanto essa relação quanto essa. Mas por que, professor? Pô, veja bem, HG sobre GO é igual a 2. Logo, quem vai ser HG? HG aqui nessa relação aqui vai ser o dobro de GO, que é exatamente isso daqui. HG é o dobro de GO, ou seja, daqui, se eu chamar esse aqui de M, esse camarada aqui é 2M. Da mesma forma, se eu chamar AH, olha só, AH sobre OM é igual a 2, ou seja, AH é igual a 2 vezes OM, essa relação aqui. Ou seja, se eu chamar esse camarada aqui de K, OM de K, quanto que vai ser AH? 2K. Pessoal, isso é muito importante. Isso já caiu no Colégio Naval, né, várias vezes. E tem sido recorrente isso daqui. Tá? Depois a gente vai fazer questão sobre isso. E no triângulo isósceles? Triângulo isósceles, eu traço a altura e prolonguei a altura. Prolonguei. Até um ponto que eu vou chamar de E. Aí aqui eu tracei aqui uma bissetriz externa. Também poderia traçar uma outra bissetriz externa que vai bater exatamente aqui. E esse ponto se chama eis em centro. Só que note que no triângulo isósceles, aqui eu vou ter uma altura, aqui eu vou ter uma mediana, aqui eu vou ter um centro, uma bissetriz aqui, e aqui eu vou ter um ortocentro. Ou seja, H, G, I, O e E estão alinhados na mesma reta, que se chama reta de Euler. Tá? No triângulo equilátero, o alinhamento vai ser um ponto. Tá? No mesmo ponto interno, vai ser em centro, baricentro e ortocentro. Tá ok? No triângulo equilátero. Então, muito importante isso daqui, tá? Vocês têm que saber isso aqui. O pessoal que vai fazer colégio naval tem que saber isso aí. E picar, nunca vi cair. Mas colégio naval é interessante. Tira o print